voltando para as aulas que nós tivemos até agora, nós tivemos aulas de células, certo? Essas células podiam se edemaciar, fazer coisas assim, que é a degeneração hidrópica, dessas coisas. Depois nós vimos morte celular, de acumular pigmentos, gorduras e tudo mais. Nós vimos morte celular, que é quando as células se suicidam, no caso da apoptose, ou quando elas morrem amarteladas, que tem a necrose, certo? Elas são mortas por outras pessoas. A apoptose é quando a morte dela tem alguma fração voluntária. E necrose é quando a necrose ocorre por efeitos totalmente externos à célula. Aí tinha lá vários tipos. Tinha um tipo de morte muito estranho, que é a morte mitótica, que a célula conseguia ficar viva, mas estéril, era uma célula castrada, então na hora que ela ia se dividir, ela morria, tá? Que é a morte que a radiação ionizante causa, quebrando as fitas de DNA em grandes pedaços, certo? De tal forma que você consegue ficar vivo enquanto os pedaços estão juntos, mas na hora de dividir a célula, os pedaços são separados, não consegue mais ficar. Aí eu mostrei a apoptose, que pode ser fisiológica, por exemplo, no útero, no final da gestação, depois que pariu, o que você vai fazer com aquele uterão daquele tamanho? Tem que regredir. Então ali tem uma série de apoptoses que estão acontecendo para regredir aquelas células. Tá? Muito bem. Imaginemos que a vida normal da homeostase do tecido, agora nós vamos conhecer uma situação nova, que é o tecido. Até agora eu falei de células, então eu falei necrose, a célula morreu. Apoptose, a célula se suicidou. Mitose, a célula foi altruísta com outras células. Mas agora eu vou começar a falar em tecido. Por quê? Porque eu tenho que falar de duas coisas novas. Renovação, como as células se renovam, e reparação. Como eu vou reparar uma célula? A célula não é reparada. Quem é reparada é o tecido. Então agora aparece do que nós somos feitos, certo? Nós somos feitos de 3 folhetos. Um folheto de fora, um folheto de dentro, que está no tubo digestivo, e um folheto do meio, que é o mesênquima, que é o que contém os músculos, o coração, os vasos, tudo mais. Mas esse aí é um folheto que não é nem o ectoderma, que é a pele, nem o cérebro, nem o endoderma. Lembre-se que o cérebro é formado na vida embrionária por uma dobra da pele. Vocês não lembram disso? Formação da nossa corda, nunca ensinaram isso para vocês, mas basicamente é o seguinte: nós somos um verme que começa na boca e termina no fiofó. Certo? Esse verme tem uma pele. Essa pele se dobrou, certo? Entre si, que nem aqui assim. Aqui da pele, ela se dobra assim, fazendo isso aqui. Essa dobrada que ela faz permite que ela faça o cérebro aqui em cima na cabeça. Ok? Então o cérebro e a pele são parentes. Ué, como é que eu sei disso? Porque inclusive nós temos as cores do cérebro na pele. O melanócito, esta cor maravilhosa que nos dá esse bronzeado característico, certo? E tudo mais, é uma célula nervosa. Ok? Então o cérebro e a coisa são. E agora nós temos que falar de tecido. De tecido. E agora nós temos que saber quais são os tecidos e como eles se renovam. É lógico, na vida embrionária, vocês já ouviram falar, existe as células tronco. Certo? Qual é a primeira célula tronco? Certo? Qual é a primeira célula tronco? É o óvulo. Certo? Fecundado. O ovo. Certo? Esta é a primeira célula tronco. Ela vai dar origem a um organismo inteiro. Você pode manipular o ovo mais ou menos até a 4ª divisão celular. Isso sai 1 para 2, 2 para 3, 2 para 4, 4 para 8, 4 para 16. Então, até quando ele está com 16 células, se você separar as células, ele vai voltar ao começo e fazer 16 embriões. Certo? A carne que vocês comem, muito provavelmente é feita assim. Certo? Ok? Isso a gente usa muito em vaca. Pega o ovo da vaca fantástica, certo? Cruza com o touro fantástico, tudo em vidro. Certo? O touro é tão fantástico que ele só tem fêmea quando você quer fazer leite, ou só faz macho quando só tem que fazer carne. Então é tudo perfeito. Certo? Aí você faz o cruzamento,
Aí você pega 16 vacas vagabundas, certo? E pega e põe um óvulo dos 16, você fecundou com um, divide em 16 ovinhos e põe um em cada um. E faz seres novos. Essa é a célula stem cell, ou célula-tronco primitiva. A stem cell que mata as pessoas. Certo? A stem cell que mata? É a stem cell que mata. Esta aqui é a stem cell. O que ela quer fazer? Ela quer fazer mais stem cells e células especializadas. Certo? E ela vai diferenciar as células. Toda célula que vai ser diferenciada, ela tem certos graus de diferenciação. Por exemplo, você pode diferenciar uma célula em meninas e meninos. Ok? Deu para entender? Meninas e meninos. Você separa ela. Depois você pode fazer em meninos maiores, meninos menores, meninos que são capazes de fazer força, meninos que são capazes de pensar. Você vai montando esse set, mas na realidade você tem diferenciações. Na realidade nós temos 3 sexos das células: ectodérmicos, mesodérmicos, que é o adulto, e endodérmicos, quando é do intestino digestivo. Bom, próximo. Eles vão dar origem a coisa. Das células tronco, a ideia é colonizar o organismo. Deixa eu ver mais um aí para frente, acho que acabou. Não? Tá, muito bem. Então o que acontece? Eu tenho, fertilizo as células iniciais, elas vão chegar a 16, dá para separar. Depois que formou este buraco, não dá mais. Certo? Esse buraco que a gente chama, que é o blastocisto, certo? Que vocês viram no cursinho ou coisa assim, alguém falou para vocês, o ovo, o embrião jovem, com 4 células, 6 células, 8 células, 16 células, de repente a blástula. A blástula é o primeiro buraco. Da parede da blástula vai fazer a placenta. Certo? Desta parede aqui, vai fazer a placenta. E disto aqui, vai fazer o neném. E o neném vai ser feito por uma série de dobraduras, parece origami. Certo? Você faz, primeiro, o tubo digestivo, depois você dobra e faz as costas, que é o cérebro, depois você dobra ele assim, aí você põe pernas aqui, e vai pondo, e vai fazendo, tal que nem, se vocês gostarem de coisas bonitas, vê como é que faz o imago de inseto. O imago de inseto é bem primitivo, mas é mais ou menos como esse. Finalmente vai dar direito a tudo. Muito bem, então nós temos 2 tipos de células-tronco. Células-tronco embrionárias, que nunca vão resolver, certo? Vocês vão entender já por quê. E células-tronco do adulto, que são as que nós usamos hoje. Onde? Qual o transplante de célula-tronco que nós fazemos? Medula óssea. Certo? Medula óssea é um deles. Coração é outro. Certo? Rim. Todos esses transplantes que vocês veem são de órgãos mesodérmicos. Estão percebendo? Ninguém transplanta um órgão ectodérmico. Você vai transplantar pulmão? Dá. Pulmão é um monte de vaso sanguíneo. Dá para fazer. Fígado? Dá para fazer. Tal, mas intestino? Não deu certo. Cérebro? Não dá certo. Pele? Só se for, de preferência, do lado. Né? O banco de pele, ele só segura até a outra invadir e voltar. Não é a mesma coisa. Muito bem, próximo. A célula-tronco embrionária, certo? Ela é uma célula que vem deste corpo aqui e que vai formar todos os processos. Tá vendo? Isso aqui é o blastocisto, isto aqui já é a placenta grudou, certo? Aqui está o corpo, já fez a glástula, e nós temos, ó, ectoderma, endoderma e células germinativas. Células germinativas não contam, porque elas são ovário e espermatozoide. Então, quais são as células ectodérmicas? Pele, neurônios e os melanócitos. São as células que dão a coloração da pele. Quais são as células endodérmicas? Célula pancreática, célula da tiroide, célula alveolar do pulmão, certo? E célula do intestino, que não está aqui. Tirando essas duas, certo? Nós temos aqui no meio músculo cardíaco, músculo esquelético, célula tubular renal, células do sangue, certo? E células musculares do intestino.
Células musculares em geral. Quem está no meio? Essa aqui, certo? Dá Alzheimer, concorda? E dá aquela pele. Você lembra da pele da vozinha? A vozinha tem uma pele craquelenta, né? A vozinha. Minha filha falava, por que a vovó era amarrotada? Certo? Mas é uma pele sem flexibilidade. É uma pele que esgotou a capacidade de senescência. Vocês vão ter uma aula só de senescência. Mas isso aí é importante, certo? A avó gastou. Gasta. Bom. Então, isso gasta. Isto. Aqui tem Alzheimer, os neurônios acabaram. Então aqui gastou tudo. Isso aqui também gasta. Então essas duas não dá para mexer. Isso aqui não gasta. Por quê? Porque você faz sangue a vida inteira, porque você faz músculo de acordo com a sua estímulo hormonal. Então uma hora você estava trabalhando na sapa, certo? Então você era forte pra caramba, depois você foi para o escritório, ficou magrinho, barrigudinho, tal, aí te demitiu, você voltou para a sapa, ficou forte de novo, tal. É mais ou menos isso que funciona. E eles são órgãos que têm uma certa capacidade de regeneração, tá? Bom, se eu pegar esta célula aqui, tirar disto aqui, o que ela quer fazer? Por que a célula tronco embrionária é uma dificuldade enorme para nós? Por quê? O que ela quer fazer sozinha? Se eu separar ela na fase menor, um ser inteiro. Não é isso? Ela é totipotente. Quando eu pego ela e injeto em alguém, ela vai querer fazer o quê? A pessoa, por exemplo, se eu pegar a célula embrionária de alguém, eu pego a minha célula embrionária e coloco nele, o que ela vai fazer nele? Um leitor. Não é você, como é que você chama? Guilherme. Não é um Guilherme, é um Heitor. A mesma coisa se eu pegar dele e colocar em mim, ela vai fazer um Guilherme, não vai fazer um Heitor. Por quê? Porque ela só sabe fazer o quê? Guilherme. A minha precisa fazer Heitor. Então, quando eu pego uma célula tronco embrionária e coloco num organismo, o que ela vai fazer? Se eu pegar a sua célula e colocar em mim, eu vou ter uma coisa chamada teratocarcinoma, que é um carcinoma de uma célula querendo fazer Guilherme dentro de mim. Foi assim que morreu o Christopher Reeves. Injetaram célula tronco embrionária nele e ele morreu de teratocarcinoma. É assim que todos morreremos, porque nós estamos esquecendo o princípio básico da borrada. Certo? O que quer fazer uma célula? Certo? Não tem aquele provérbio? Água morra abaixo, fogo morra acima, mulher querendo dar e Deus querendo levar, ninguém segura. Não é isso? Certo? Não adianta inventar. Certo? Não adianta inventar. Então a mesma coisa as células tronco. As células tronco querem fazer coisas que elas sabem fazer. E as células tronco neurais, as células tronco ectodérmicas e endodérmicas, elas são voltadas a fazer o que elas sempre fazem. Nós é que queremos inverter isso. Tá? Ok? Próximo. As células tronco, mesenquimais, dão. Quantas vezes a célula tronco neural se divide? Quando você chega aos 8 anos de idade, acabou, é aquele é o teu cérebro. Ela para. Já as tuas células do sangue continuam. Seu coração continua, o resto continua. Então, as células tronco do adulto, elas são multipotentes. Para fazer o quê? Mesênquima. As células endodérmicas e ectodérmicas, elas trabalham por contiguidade. Elas são capazes de crescer assim. Eu estou aqui, eu junto do lado, eu faço assim, mas eu mantenho o meu contato ali. Então eu sou capaz de crescer assim, certo? Mas sair nadando e virar lá na frente, só ela tem junto. Tá bom? Então, quando você tem uma renovação do tecido, você vai precisar entender que ou você tem contiguidade, se for ectodérmico ou endodérmico, ou você não consegue. Vai entrar quem no meio?
precisa de reparação. É um tecido mesodérmico, igual esse aqui. O que faz o mesodérmico? O mesodérmico faz todas as células do sangue. Certo? Faz todas as células estromais. Faz gordura, faz medula óssea, faz osso, faz tecido conectivo, cartilagem, faz um monte de coisa que a gente tem embaixo da pele e para fora do intestino. Coisas que não tem uma coisa muito importante que chama membrana basal. Para o endoderma e o ectoderma crescerem, eles precisam se relacionar um com o outro e eles têm uma coisa que os limita, chama membrana basal. Tá? Essa membrana basal está dentro dos vasos. Toda vez que você tem um endotélio ou um epitélio, aparece este raio dessa membrana basal que é composta por um colágeno. Muito bem. Mas as células mesenquimais primitivas são ótimas e elas deveriam ser usadas sempre. Então, qual é o problema do transplante de embriões? Do transplante de células tronco? É que as pessoas estão querendo passar o limite do bom senso. Tá? Qual é o bom senso? Faça transplante de medula, córnea, pulmão, tudo que dá certo, nós fazemos. E não estica para aquilo que não dá certo. Quando você esticar porque não dá certo, veja por que não dá certo. Ok? E aí você vai aprender que é simples. Por exemplo, dá para tirar o Bolsa Família? Hã? Como você poderia para resolver o problema do Bolsa Família? E a de educação? Não. Como é que você vai fazer com o Bolsa Família? Ninguém quer perder o dinheirinho. Ah, mas sim. Você tem que estender o benefício. Tem para todos. Certo? Se todos ganharem o Bolsa Família, ninguém pode pedir o Bolsa Família menos. Percebeu? Lembra quando eu fico brigando? O que você pode fazer quando você tem um exército? Primeiro, pensa como você vai se livrar dele. Você vai construir ele sem saber se livrar. Certo? O Bolsa Família foi construído sem saber se livrar. Agora nós temos que ter que todo mundo ganhar a Bolsa Família. Senão vai dar rolo. Não é isso? E aí, como é que você faz para conter os ricos? De novo, aumenta o imposto de renda. Pronto. Eles fazem isso sempre, sem dar o Bolsa Família. Então pode fazer com o Bolsa Família, né? Não tem problema. Muito bem. Vamos lá, mas voltamos às células tronco. Certo? As células tronco sanguíneas, as células sanguíneas são renovadas a partir de células tronco que estão mais ou menos 0,1% na medula óssea e mais ou menos 0,1% no sangue periférico. Eu tenho células tronco no sangue periférico nadando. Por quê? Porque eu vou ter lesões de células. Das células mesenquimais, quando eu tenho um ferimento, essas células tronco entram e viram o que é para consertar. Tá? Próximo. Bom, cada órgão tem o seu conteúdo de células tronco. Então, por exemplo, a pele tem células tronco que estão por contiguidade, porque a pele é ectodérmica. O músculo, o fígado, o dente e outras coisas que são calcificados e tal, esses têm células que estão disponíveis. Dá para consertar. E alguns funcionam por contiguidade, outros não. Por exemplo, por que a célula muscular não nasce longe do músculo? O que precisa para mexer o músculo? Respondam. Eu sou um professor proativo, tem que responder. O que precisa para mexer o músculo? Você pensar em mexer o músculo, não é isso? Não é isso? Atividade do sistema nervoso central. Aí vem um dedo e vai lá dar um choque no músculo. Mexe aí o choque. Certo? Ok? É isso que acontece. Então, não adianta eu fazer músculo se eu não tiver nervo. Sacou? Geralmente, quando eu tenho músculo e quero fazer músculo, eu injeto a medula óssea. Aí a medula óssea vem com a célula que faz sangue dela, olha para aquele lugar e fala, mas isso aqui é lugar de músculo, vou fazer músculo. E faz músculo.
Aí o nervo que estava lá fala, opa, uma célula muscular, pá, então agora eu vou estimular. Aí o cara se forma músculo de novo. Por isso que tem aqueles esgarçamentos de músculo, estiramento muscular, aquelas coisas que o jogador de futebol odeia, né? Sabe o que é estiramento muscular? Vocês não pensaram no que é um estiramento muscular? Já pensaram no que é um estiramento muscular? Deve esticar. Então pega o seu braço assim, faz assim, tá vendo aqui? Puxa isso para lá e isso aqui vai desgastar tudo. Ruim, né? Doeu, né? Mas se esgarçou tudo, soltou os músculos, soltou tudo, como é que vai cicatrizar isso aqui? Ah, aí entra uma célula tronco, demora mais para curar, mas acaba curando, porque é mesenquimal. Dá para fazer negócio e não estraguei o nervo. Se eu estragar um nervo, cortei a medula, para. Por quê? Porque o nervo não sabe achar o caminho. Quando eu deixo o músculo lá está o caminho para o músculo, para o nervo. O nervo está lá, só está esperando chegar uma célula muscular. Tá? Lembra daquele negócio de atrofia, hipotrofia, que tem lá uma atrofia e tal? Aquele tecido, se eu melhorar ele vai voltar ao normal. Por quê? Porque o nervo está lá. Se eu cortar, ele vai ter uma atrofia diferente. Isso é capítulo. É a atrofia neural. É o PC4. Certo? Muito bem. Próximo. Então, aqui, um nome muito bastante louco para você fazer, mas os nichos das células tronco, é dentro do osso, provavelmente. Por quê? Porque existe uma citocina, uma quimiocina, chama STS1-alfa, que garante que essas células fiquem presas num tecido protegido. Concorda? O osso é o lugar mais protegido. Imagina se fosse uma bolinha. Veio um cara come a minha célula tronco. Não parece sensato? Agora, se elas estão no meio do osso, aqui dentro, no meio do crânio, tudo quanto é lugar escondido, dentro de carapaças, cornas, tal, cheias de cálcio e tal, elas estão protegidas. Elas estão protegidas não só mecanicamente, da invasão, da agressão e tal, como também fisicamente protegidas por um monte de osso que está de volta. Dificulta a radiação ionizante, dificulta as coisas que estão preservando as suas células mais preciosas, que são as estencélulas. Células tronco. Muito bom. Como é que elas são chamadas? Elas são chamadas quando há uma agressão. E nessa agressão, o que acontece? Isto aqui falta. Quando isto aqui falta, isto aqui migra para cá, que migra para lá, até tapar o buraco, porque esta aqui manda uma mensagem, fique aí. Então, quando essa desaparece, vai essas daqui e formam assim. Isso é um sistema muito bem balanceado. Então, por exemplo, imagine que eu queira fazer um transplante de medula, só tem um nenenzinho de 6 meses, que é o possível doador, para o cara que é um velho de 80 anos. Eu pego o nenenzinho e levo na montanha. A montanha manda ele fazer sangue, por causa do oxigênio. Aumenta o número de 100 células. Aí eu pego as células periféricas dele e transplanto no outro cara. É assim. Ah, não deu na primeira vez. Tá bom, eu guardo as células congeladas, certo? De uma maneira sintética. Espero mais 2 semanas, pego outra vez da criança, ponho em outra e dou 2 doses no cara em vez de uma só. Isso chama transplante de medula. Esse é facilíssimo. Já tem, quando o Dukatovski veio aqui, mais de 30 anos, mais de 40 anos que está fazendo. Tá? Brasil faz. Não é nem lá. Tá? Próximo. E isso é muito importante, porque há um gradiente. Tá vendo? Esse é um gradiente de fatores de crescimento. E aí você vai ter fatores de crescimento específicos. Por exemplo, eu tenho citocinas. Citocinas são pequenas... como a gente pode chamar? Eu vou chamar... vocês não lembram disso, mas antigamente, no cinema, havia um cara chamado Lanterninha. Certo? O Lanterninha pegava você pela mão assim e levava onde tinha cadeira vazia, para você não sentar no colo do cara levado. Certo? É incômodo sentar no colo do cara levado. Certo? Então, ok? Então, essas
citocinas que são capazes de levar uma célula para um nicho são chamadas de quimiocinas. E ela sempre tem duas mãos. Uma para pegar você pela mão e a outra para encontrar o lugar da cadeia. Tá? A quimiocina mais importante é o SDF1-alfa, que não está escrito lá na tela, que é uma quimiocina que faz vaso. Ela coloca vaso para você. Por que ela é importante? Porque se ela coloca o vaso, minha filha, vai ter comida para qualquer coisa que quiser se instalar lá. Ok? E o SDF funciona por gradiente. Quando tem muito SDF, não precisa fazer vaso. Porque não tem, essa mão está toda cheia de SDF e não tem lugar para pegar. E essa aqui também está cheia de SDF. É um monte de lanterninha levando um monte de pessoas para um cinema cheio. Está tudo lotado. Então, quando tem muita, quando tem pouco, não acontece nada. Por quê? Porque não tem SDF para mostrar. Então fica um cara sentado na porta esperando a lanterninha entrar para ele entrar no cinema. Quando está certo, todo mundo está feliz. Deu para entender? Esse é aquele sistema que está lá escrito lá, o gradiente de células locais. Gradiente local. Sempre a natureza vai funcionar assim, para usar menos coisas. Ela quer ter uma lanterninha e uma célula e um lugar para sentar. Só. Senão, atrapalha a cabeça dela. Ok? Muito bom. No começo, a célula vem e senta e cresce. Num determinado instante, ela vai se comprometer. Quando ela se comprometer, que é esse committed, aí ela vai ser aquilo que está lá. Por exemplo, eu nunca vou convencer o Guilherme a mudar de sexo, né, Guilherme? Você vai ser sempre o Guilherme. Certo? Como cada um vai ser a mesma coisa, vai ser sempre assim. A célula comprometida está para isso. Muito bem. Tem algumas coisas interessantes. As células mais comprometidas são as células ectodérmicas e endodérmicas, que elas são comprometidas lá na blástula. As células mesodérmicas apresentam vários graus de comprometimento. Então, se eu pegar um condrócito, que é uma célula da cartilagem, e jogar num vaso sanguíneo, ele pode decidir ser osso. Como você pode ser saúde pública, como você pode ser médico, como você pode ser algum profissional de saúde diferenciado. Você pode ser um gestor, você pode ser uma coisa. Você não deixa de ser Guilherme, mas você consegue exercer várias funções ao mesmo tempo. Essa diferença de funções a gente não chama de comprometimento, de compromisso. A gente chama de modulação. Toda vez que vocês ouvirem a palavra modulou, significa que aquele modulação não é um compromisso. Deu para entender? Muito bem. Nesse modelo, nós temos células mesenquimais que podem fazer várias coisas. Próximo. Voltamos às células tronco. Plasticidade. Essa aqui tem a plasticidade de 100%. Então, isso aqui é o que a Maiana quer, todo mundo quer. Uma célula que faça uma outra pessoa. Um clone. Pela legislação brasileira, o que é um clone? Então você fica aprendendo várias coisas. Pode fazer aborto no Brasil? Pode. Perante a lei, acabou o crime quando nós aprovamos o experimento com célula-tronco. O Supremo não enche o saco porque faz tempo que estamos condenando ninguém por aborto. Né? Nós ficamos naquela, não tem motivo, tal, a polícia não faz PO, certo? Então dá roupa. Ok? Mas, sempre existe. O cara que causa o aborto, esse vai preso. Mas a mulher que abortou, não tem nenhuma circunstância. O que eu estava falando? Isso é por causa dos embriões. Perdi a noção. Estava falando desse negócio aqui de novo. A plasticidade de 100% não existe. Ele tem a potencialidade de fazer 100% do corpo. Não é plasticidade. Toda vez que você colocar uma célula tronco embrionária, ela vai querer fazer um Guilherme.
né, Guilherme? Inteiro. No cérebro, na barriga, no pé, mão, cabelo, tudo que for. E vai fazer. E isso a gente chama de teratocarcinoma. Então isso é fácil de fazer. Sabe quando a gente faz teratocarcinoma? Vocês nunca se perguntaram porque a gente tira a bola, quer dizer, o testículo do cara que tem criptofilia, que é quando o testículo não desce? Nós abrimos a barriga dele e tiramos o testículo. Porque vira teratocarcinoma. Porque o estresse é só temperatura. Então é ruim, não para. Próximo. Essa plasticidade é ridícula. Certo? Mas pode ser cultivada. Ah, pode ser cultivada? Pode. Mas qual é o melhor meio de cultura? O Guilherme. Então, é melhor você tirar várias vezes do Guilherme. Porque já que ele tem céu, é 0,1%, mas vai ser sempre 0,1%. Passou uma semana, 0,1% de novo. Então, tire do mesmo cara. Esse negócio aí é para crescer as células do embrião. E aí, eles falam, oh, legal, aqui a gente pega e cresce tecido nervoso. Aí põe no cara, o tecido nervoso quer fazer o quê? O cara inteiro de novo. Porque vocês já perceberam que eu não gosto de célula-tronco embrionária, né? Próximo. Finalmente, a plasticidade das células-tronco adultas não serve para fazer cérebro, não serve para fazer pele, não serve para fazer intestino, mas serve para fazer célula gordurosa, célula cardíaca, serve para fazer fígado, serve para fazer músculo esquelético, serve para fazer sangue, serve para fazer mais que sangue, serve para fazer sistema imune de novo. Ah, sistema imune de novo? Por exemplo, imagine que ele pegou uma doença autoimune grave. Certo? Ninguém mandou chegar aqui. Certo? Não, ela está pouco. Está querendo abraçar a menina, coisa aqui. Imagine que ele pegou uma doença grave porque as células dele, imunológicas, se confundiram e começaram a rejeitar ele. Então, uma chance que eu tenho é pegar as células dele, colocar num container de nitrogênio líquido protegendo elas, aí eu mato todas as células imunes deles e pego aquelas existenciais e ponho nele e ele vai ficar novinho em folha para a resposta imune. Ok? Morreu! Ele pegou a candidemia e morreu. Pode passar lá. Tá? Então, hoje nós conseguimos fazer os transplantes melhores que nós queremos fazer, são os transplantes bons, que a gente chama, transplantes que dão certo. Rim, medula óssea e tal. Nós podemos fazer autotransplantes de medula óssea. Quando eu consigo tirar essa existencial e colocar no nitrogênio, eu posso guardá-las 2 semanas, para você fazer mais, botar lá mais um pouco, tal, e aí matar as suas células comprometidas, que estão fazendo tudo errado, mato elas e ponho a sua medula em você mesmo. Só preciso aguentar o nadir. O nadir é quando você fica com 0 leucócito. O nadir é o fundo do poço. Você vai ficar uma semana com 0 células. No fundo do poço. Naquela semana, você não pode nem respirar torto. Se der tudo certo, a nova vem, repopula você, aí você já está acreditativo. O que eu posso fazer para ajudar isso? Dar os fatores de crescimento. Por exemplo, o SDF1-alfa. Então, digamos, eu vou pegar a medula do Guilherme, ou daquele nenê que eu falei, que está na montanha. Aí eu chego e injeto SDF1-alfa. Todas as lanterninhas saem catando as células tronco, vão para a circulação. Aí eu puxo essas células da circulação e consegui muito mais células do que se eu não tivesse feito isso. Deu para entender? O problema é que abrir umas células tumorais juntos, aí o cara pega um câncer de junto, é um acidente de pescoço. Certo? Nós estamos tentando fazer tudo certo. Uma hora nós vamos acertar tudo, mas por enquanto estamos errando bastante. É próximo. Isso é uma pergunta dos caras. Como é que é feito o transplante de medula? Muito bem, o transplante de medula, que é o mais fácil, você puxa a medula óssea dos ossos da bacia, que são os melhores ossos que nós temos, né? Bacia,
certo? Então a gente pega e espeta ele com essa agulha, que esse tamanho dele tem que fazer com uma agulha. É um monstro, assim. Vai tirando pedaços de osso, ou pega sangue periférico e passa numa coluna que segura as células tronco, ou faz qualquer coisa desse jeito, que aí você purifica as células tronco, certo? Estão aqui, certo? E coloca dentro do infarto do coração. Por exemplo, aqui, o cara teve um infarto, morreu aqui, certo? Aí eu vou com um catéter, ponho lá e injeto elas aqui mesmo. Ou injeto STF lá, aumenta a quantidade de lanterninhas para levar a célula para lá. E aí os lanterninhas vão lá, levam as células, repopulam aquele lugar e o negócio voa rápido. Daria tudo certo, mas os lanterninhas são inespecíficos. Eles pegam bandido e põem lá também, eles são meio tarados. Então precisa tomar um certo cuidado com eles. Certo? Nós já fizemos isso aqui em São Paulo, mas às vezes dá tumor no lugar, então tem que ter um certo cuidado para fazer isso aí. Mas isso aqui, daqui a 10 anos, provavelmente vocês vão ver isso na rotina de Votuporanga. Meu tio foi operar o coração em Votuporanga. Conhece Votuporanga? É uma boa cidade. Ah, mas ainda não está no nível desse GKT, então morreu. Próximo. Certo? Bom, mas aí dizemos como é que as células se renovam, como é que as células fazem, são sempre via assim. Não esqueçam da contiguidade, que célula endodérmica e ectodérmica não nada. Quem nada é célula mesenquimal. Mas como é que a coisa acontece? Então, repara o tecidual. Eu peguei isso aí em Barra Mansa. Próximo. É a mesma coisa. Certo? Você precisa, está vendo aqui? De um hotel. Estava aqui. Lesionou, células foram embora. Aí o que acontece? As células começam a se dividir. Aí vem, mas está montado o arcabouço. Aí repopula tudo direitinho. Tá bom? Se isso aqui não acontecer, se não tiver o arcabouço, eu vou ter uma fibrose no lugar. O que é isso? Fibrose é o remendo do pedreiro. Certo? Você passou na sua casa, estava aquele ladrilho bonito, tal, aí deu um vazamento lá, fez um buraco, afundou o chão aí. Não acha mais o ladrilho. Né? Aí você vai lá dar uma rebocada em cima, põe umas pedras, tal, faz uma flor e põe um vaso assim. Não é isso? Entende? Ok? Mas esse negócio aí é um remendo. A natureza criou em nós um remendo que chama colágeno, fibrose. O que é isso? Cicatriz. Certo? Aquela coisa que é o perigo da espinha. Não é isso? Espinha, qual é o perigo dela? A espinha? Não, a cicatriz. Vou ficar com uma cicatriz. Minha filha tem uma espinha aqui com uma varicela. Certo? Ai, ela fala, o tempo todo ela passava creme para ficar mais clara a pele. Tal. É isso aí. Próximo. O reparo depende de proliferação dos remanescentes do tecido lesado. Depende de vaso, e o STF é muito importante, e depende ou não de fibroblasto. Então, quando o tecido é mesenquimal, ele consegue proliferar, diferenciar, as células tronco mantém isto funcionando, certo? E de vez em quando tem apoptose e vai embora. Tá? Mas esse é o princípio básico. Então, se eu rebento aqui, eu preciso disso alimentar para cá, certo? Ou aqui para cá. Eu preciso proliferar, tá? Para proliferar, eu preciso replicar o DNA, preciso de mitose, certo? E preciso que isso seja controlado, senão reproduza mais. Não fica legal. Tá? Próximo. Aqui, para variar, o ciclo celular. Certo? Vocês já viram na aula passada. Basicamente, o ciclo celular é aqui a replicação, certo? Aqui a duplicação cromossômica, fase S. Aqui a mitose, até aqui, certo? Esses espaços aqui são os espaços de repouso que ela pode acontecer. E o Z0 é a população que fica aquiescente e vem para cá. E aqui vira duas células. Tá? Quais são os pontos de restrição? Passar de G1 para S, que precisa de duplicação do citrossomo,
que é o centríolo. Ok? E qual é a segunda fase? A mitose, certo? Porque se você errar alguma coisa, o que vai acontecer aqui? As células filhas não vão ser iguais, uma delas vai morrer. E a outra vai eliminar o cromossomo adicional. Existe uma hipótese muito interessante. Por exemplo, quando é mulher e homem, a mulher tem quantos cromossomos? Tipos de cromossomo? 23. E o homem? Quantos tipos de cromossomo? 24. Por isso que a gente usa essa palavra. 24. Certo? Por quê? Porque a mulher tem 2x, o homem tem XY. Muito bem. As mulheres são mais fortes que os homens porque elas têm 2 cromossomas X. E o cromossoma Y é um cromossoma, vamos chamar assim, vazio. Ok? Então, com 2 cromossomas X, a mulher, se um tiver lesado, ela usa o outro. Deu para entender? Enquanto o homem só tem um, se tiver lesado, deu. Certo? Ok? Muito ruim isso aí. Próximo. Bom, a progressão precisa de controladores do ciclo celular, que são as ciclinas. As ciclinas são, de certa maneira, induzidas pelo fator de crescimento. Um fator de crescimento é uma proteína que expande as populações por estimular a divisão celular. Todo fator de crescimento ativa a duplicação celular. Ué, então você tem outro tipo de fator? Tem. Tem o fator de ativação, que é que manda aquela célula brigar, por exemplo. Então, se vocês olharem para o interferon gama, o interferon gama é um fator de ativação, porque ele entra na célula e fala, vai lá e mata. Ele vai lá e mata. Enquanto que a IL-2, que é uma quimiocina, fala, não, vai lá e cresce. Certo? Já viu o boi grávida brigar? Ninguém viu grávida brigar. Não é verdade? A mulher que está gestante, grávida não briga. Então, quem está crescendo não é um bom fazedor de fatores de agressão. Tá bom? Para cada célula, nós temos um fator de crescimento que faz funcionar. Além disso, todo fator de crescimento bloqueia a apoptose. Quer dizer, mesmo que aquela célula queira se matar, não pode. Ok? Próximo. Vamos ver se tem aqui o fator. Muito bem. Como são esses fatores de crescimento? Os fatores de crescimento ativam a genes que controlam o crescimento. Mas, esses genes que controlam os crescimentos, por sua vez, quando ativados inadequadamente, são genes que ativam o câncer, a célula tumoral. Então, eles receberam, em vez de receber o nome de genes do crescimento, eles receberam o nome de genes precursores do câncer. Porque eles foram descobertos no câncer. Mas, na realidade, eles são fatores de crescimento normais. São os proto-oncogenes. E os receptores de crescimento têm 3 tipos de expressão. Autócrina, parácrina e endócrina, que eu não sei o que são. Mas eu tenho um slide seguinte, dá um enter aí. Isso. Autócrina é quando a célula, certo, tem um receptor e ela produz o fator de crescimento que ativa ela. Certo? Parácrina, quando uma célula secretora ativa uma célula alvo adjacente. Pode ser por produtos ou pode ser por uma sinapse. O que é uma sinapse? Sinapse é quando 2 células se ligam para conversar. Um exemplo sistemático é o sistema nervoso. Mas existem outras sinapses, sinapses imunológicas, de várias coisas assim. E finalmente, endócrina, quando uma célula produz, joga na circulação e isso vai ativar uma célula alvo à distância. Então, o estrógeno está aqui, vai aqui, ativa o endométrio aqui, para o endométrio crescer. Tá? Ok? E aí você montou um sistema de crescer. Próximo. Bom, os tecidos que dividem continuamente são os tecidos mesenquimais, certo? Os tecidos parenquimatosos
estáveis, eles tendem a reproduzir por contiguidade, enquanto os mesenquimais podem circular. Tá bom? Próximo. Vou voltar aqui. Isso aqui tudo é composto por proteínas que eu vou falar agora. E que são proteínas disto aqui, não são isso aqui. Então, se eu perder a pele, eu não vou formar com pele. Eu vou formar com matriz extracelular, que depois a pele vai chegar por contiguidade. Ela não vai surgir do sangue. Tá bom? Próximo. Bom, aqui é uma anestesia normal, certo? Vai ter tecidos renovados, vai ter uma regeneração completa, certo? Eu posso ter um tecido estável, que eu perdi um pedaço, e aí ele vai se recompor, que é o crescimento compensatório do fígado e do rim. Por exemplo, acidente de carro, perdi um rim, ele sangrou, tive que tirar. O outro rim vai compensar perfeitamente e vai crescer. Quando? Só uma pequena quantidade. O fígado aguenta qualquer cervejada que você der. Se eu tirar 80% do fígado, ele volta ao normal em 2 meses. Feroz. Se você tirar de novo, volta ao normal em 2 meses. Mas aí vai começar a complicar, vai dar cirrose depois. Certo? Algumas vezes você não consegue uma resposta tão boa. Certo? Você vai ter uma formação de cicatriz. Ou seja, um pedaço vai ter que ser recomposto por um tecido que não é normal. Finalmente, na inflamação crônica, você pode ter fibrose, múltiplas vezes esse processo que você teve de cicatrização. Próximo. Toda a estrutura do vaso é que garante esta parte de reposição. E aí, você vai ter a formação de microambientes teciduais, certo? Que vão permitir a diferenciação e a organização dos tecidos ectodérmicos, certo? Por exemplo, se eu tiver uma úlcera na pele, primeiro vai formar uma casca. Essa casca vai se reproduzir, vai ficar lá, vai proteger, aí vem o colágeno por baixo, forma a cicatriz, certo? Só que a cicatriz vai cicatrizar, vai se condensar para que o tecido recomponha, e até que no final, quando você passa em cima da cicatriz, tem pele, pouquinha, mas tem uma pele pior, porque faltam os continentes completos dela, mas é uma pele. Próximo. Muito bem. Para a cicatrização de uma lesão, eu preciso de várias coisas importantes. Primeiro, preciso de formação de novos vasos sanguíneos, preciso da migração e proliferação de fibroblastos, preciso da deposição de matriz extracelular, certo? E preciso de maturação e reorganização do tecido fibroso. Eu vou mostrar um slide aí que tem a sequência dos eventos. Próximo. Para ter a angiogênese, eu preciso fazer chegar vasos. Para chegar vasos, é um negócio estranhíssimo. Eu aviso o porteiro que precisa ter mais gente no cinema. Então, o que o porteiro faz? Ele vai e abre uma porta. E constrói um cinema depois da porta. Então, essa parte de angiogênese é uma parte muito importante. É uma parte importantíssima também na formação de tumores. Um tumor que não fizer o vaso para se alimentar, ele não come, ele morre. Tá? Então, é muito importante isso aí. Começa com uma vasodilatação, depois vai ter uma migração de células endoteliais. Aqui começa a vasodilatação, induz a produção de VEGF, que é o fator endotelial de crescimento, certo? Isso vai levar a células endoteliais, que são fator 8 positivas, essas vão proliferar, iniciar e vai remodelar os tubos capilares e aí vão formar o vaso completamente. E aí o fator VEGF é o fator de formação de vaso e o FGS é o fator que faz estas células periendoteliais para fazer o estroma do vaso, para o vasinho não ficar um aneurisma. Tá? Próximo. Basicamente isso. Então está aqui, começou, a célula endotelial faz pequenos capilares, os capilares crescem e vão fazer mais vasos, e eu vou ter mais sangue chegando na região, consigo alimentar e organizar a coisa. Certo? Tem o TGF-beta, que é um segundo que ajuda a remodelagem. Tá bom? Muito bem. Próximo. Quais são as proteínas que trabalham na matriz extracelular? Então, as proteínas importantes que eu vou falar são essas três: colágeno, elastina e queratina. Fibronectina eu não vou falar. Fibrina e miosina eu vou falar em outra aula. Próximo. E actina, queratina e filamentos intermediários e microtúbulos são celulares, são muito complicados, não tem interesse para nós, tem interesse para patologista. Próximo.
Bom, isso aqui é a célula. Como é que uma célula se gruda na outra? Via pontes com a membrana basal. Tá vendo? Aqui está a membrana basal. Via pontes com a membrana basal. Essas pontes com a membrana basal variam. O fibroblasto tem muito poucas pontes, certo? E a célula epitelial tem muitas pontes fortes, certo? Usando laminina entactina. Como é que é a laminina? Próximo. Bom, essa é a meleca. É isto. Porque nós somos macios, certo? Porque nós temos uma gelatina, que é aqui, que fica presa com essa estrutura. Nessa estrutura eu tenho tanto linfócitos, certo? Células brancas do sangue, vasos, macrófagos residentes, fibroblastos, fibras colágenas e fibras elásticas, que está apontado em algum canto aqui, que eu não vi onde é que é, fibras elásticas, certo? E fibras reticulares, que são outro tipo de colágeno. Nessa maçaroca de tecidos, tudo está estável. Se eu enfio um prego, eu vou ter uma série de eventos que vão curar aquela região. E é isso que nós temos que falar. Quais são essas características dessas proteínas? Todas as proteínas que vocês ouviram eu falar até hoje são intracelulares. Estas aqui são todas extra. Tá? Próximo. Esqueci de falar que tem uma célula de gordura aqui, sou eu. Mais dois para frente. Mais uma. A molécula móvel mais interessante é a elastina. A elastina é um elástico. Vocês, mulheres, conhecem a estria. Certo? O que tem na estria? Elastina arrebentada. Gostaram da frase? Elastina é difícil de fazer de volta. Porque ela é uma molécula que é toda enrolada, certo? E que quando você põe as pontas, dá para esticar. E aí ela faz esse movimento, que é o elástico, não é isso? O problema é quando ela arrebenta. Quando ela arrebenta, quem vai reparar ela é colágeno. Aí ferrou. Ok? E colágeno não é flexível. Ele é osso, ele duro na queda. Tá? Próximo. A elastina tem essa interconversão, então tá aí falada a elastina. Próximo. As queratinas são, pode dar o próximo. Mais tudo. São proteínas ricas em cisteínas que tem a alfa-hélice normal. Essa alfa-hélice se enrola uma com a outra, depois se enrola duas a duas, depois um monte junto e formam essa estrutura que nós temos da pele. Altamente resistente. Certo? Dá para embalsamar você que a pele continua. Já perceberam isso? A gente embalsama, fica a pele. Queratina é muito forte. Tá? Qual é o problema da queratina? Ela é muito forte. Tem várias citoqueratinas, pode dar mais. Certo? E você pode fazer, por exemplo, se você fizer poucas ligações aqui, você consegue fazer cabelo, pele, coisas gostosas. Certo? Se você fizer muita ligação, você pode fazer unha, garra, chifre. Nunca pensaram nisso? Queratina tem essa plasticidade. Basicamente é o número de ligações que você vai fazer dentro da molécula. Próximo. Ela é sempre intracelular. Ao contrário do colágeno e da elastina, que são extracelulares, a queratina é sempre intracelular. Só que uma hora ela até acaba com a célula que a fez. Certo? Que é a célula epitelial. E ela precisa de uma finalização de uma molécula parecida com a elastina, que chama filagrina, que é a que tem na dermatite atópica. Ok? Próximo. Eu estou estragando meu tempo, né? Agora que eu vi, estou chegando no final. Bom, colágeno, que é essa coisa, eu só vou mostrar rapidamente, vocês leem aqui, tem muitos tipos. Próximo. Basicamente, ele é uma barra que nem essa aqui. Isso aqui é o colágeno no final. É uma barra igual essa. Que tem um monte de dentinhos aqui que você pode juntar uma na outra. Que nem brinquedinhos de criança. Não tem uns brinquedinhos que você pega um no outro? Colágeno é assim. Tá? Qual é o problema do colágeno? Como é que se come uma proteína assim? Você não consegue comer, porque ela é rígida. Então a protease não consegue comer. Próximo. Aqui como a gente monta ele é montado por uma tripla hélice em 3 cadeias diferentes. Tá? Próximo. Nossa senhora, eu estou precisando dar mais aula. Certo?
Quando você precisa degradar o colágeno, você precisa de uma enzima especial que consegue quebrar isso aqui. Tac! Quebra isso aqui, aí desmonta as fibras e aí você consegue degradar, certo? De 1000 para 250, 750, tal. Quando você precisa fazer isso? Quando a mulher está regredindo o útero, não é? Quem deu a luz aqui já sabe que uma mulher tem um útero de 3 quilos no dia 1, nasceu a criança, no dia 7 ela está com 250 gramas. No dia 30 acabou, está normal. Quem fez isso? Colagenase. Tá? E é lógico que tem algumas coisas complicadas. Por exemplo, bichos que têm colagenase, como o Clostridium histolítico, destrói a gente, come a gente, da gangrena gasosa. Certo? São bichos muito perigosos. Tá? A presença de colagenase é patogênica. Quem tem colagenase, polimorfo nuclear. Próximo. E a colagenase é impede. E aqui, só para dizer que tem que curar. Então, aqui está a sequência de como funciona. Por exemplo, quando você lesa, nos primeiros minutos tem coagulação, vasoconstrição, depois tem vasodilatação, depois vem os polimorfos nucleares, forma a úlcera. Ok? Finalmente, quando começa a formar vaso novo, certo? Começa a fazer a cicatriz. Vocês não estão vendo, mas aqui é fibrose. É essa parte aqui, ó. Está regredindo. E a pele vai passando por cima até juntar. Entendeu? Então, isso consertou tudo desse jeito. Então, aqui, com 3 meses você está na cicatriz, e com 1 a 2 anos ela está menorzinha, mais fininha. Por isso que as cicatrizes diminuem de tamanho. Tá bom?